Paz e graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus amigos, meus irmãos, meus conterrâneos, venho aqui fazer este vídeo, para relatar dois assuntos muito polarizados nesses últimos dias, ou até mesmo antes, mas nessas últimas anos agora teve muito questionamento sobre o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, e eu venho relatar os dois assuntos, e deixo claro que isso não implica na salvação de ninguém. Só que eu também deixo claro que eu não posso dizer que quem acredita no pré-tribulacionista é uma teoria e quem acredita no pós-tribulacionista seja uma teoria. Porque se eu afirmo que é uma teoria, então a afirmação cai como se a Bíblia é um livro de teorias, tá certo? Então também eu vou desacreditar aquilo que Paulo escreve a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Tanto um quanto o outro pega textos bíblicos, Quem é pré-tribulacionista pega textos bíblicos e quem é pós-tribulacionista pega textos bíblicos e acredita naquilo que ele interpretou. Então, por isso que eu não posso dizer que é uma teoria. Os pós-tribulacionistas, geralmente, eles falam que as pessoas não têm respaldo bíblico a respeito do pré-tribulacionismo, e fala que é uma teoria. Então, eu não posso afirmar uma coisa dessa, porque está na Bíblia. Simplesmente a minha forma de interpretação é diferente para quem quer acreditar. Se eu pegar trechos bíblicos que me levam a acreditar que Jesus Cristo virá só ao final, das aflições da grande tribulação, eu vou achar textos. E se eu pegar textos bíblicos que me levam a acreditar que Jesus Cristo virá antes, também é bíblico da mesma forma. O que importa é nós estarmos preparados para esta hora, tá certo? Por isso que eu não posso dizer que é teoria. Mas vamos lá. Tanto um quanto o outro pega texto da Bíblia e dá a sua interpretação. Lembrando que na passagem de Mateus, capítulo 22 e Lucas 14, 16, 24, ele relata ali uma parábola a respeito do reino de Deus. Ele fala assim, em Mateus 24, 22, eu anotei aqui, irmãos, por isso que eu estou com as vistas baixas. Há um certo rei que celebrou as bordas de seu filho e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bordas, e estes não quiseram vir. Depois ele enviou outros na saída dos caminhos, nos valados, e chamou tanto os bons quanto os ruins, e a festa foi cheia de convidados. Mas tinha um que não estava com os vestes de núpcias. Então ele ordenou que lançasse fora, onde haveria pranto e ranger de dentes. Em Mateus capítulo 24, também nesse mesmo trecho, ele está falando ali a respeito que ele mandou convidar. E foi lá, convidou, no meio do caminho, matou lá os servos dele e tal. Depois ele mandou outros servos que chamassem aqueles que estavam pelo caminho que fosse a festa de núpcias, as bordas, ali aquela festa comemorativa. Então, foi convidado tanto o bom quanto o ruim, e aqueles adentraram a festa. E no último versículo, no versículo 14, ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Neste texto mostra os que são chamados, mas os escolhidos participaram das bordas. Isso comparando com o reino de Deus. Então as bordas só participam os escolhidos. Então Jesus Cristo deixou bem claro aqui, são muitos chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos é para primícia, tá certo? Os escolhidos são para primícias. E os chamados, eles precisam passar por um processo, da grande tribulação, para que assim ele venha ter o direito, da vida eterna. Vamos dar continuidade aqui, meus queridos. Agora, no contexto chamados, esses passarão pela provação da grande tribulação, para ser purificados e por fim ser salvos.
Tem diferença entre os escolhidos e os salvos. A Bíblia deixa isso muito bem claro, muito bem escrito e muito bem entendido. Aos escolhidos e aos chamados, né? Como eu já expliquei, né, a respeito ali dos escolhidos daquela festa, que participaram, que entraram e participaram. Teve um lá que não, um só entrou, não estava com os vestes reais, e ali o dono daquela festa pediu para que pegasse aquele e lançasse fora. E ainda fala que onde haveria pranto e ranger de dentes, né? Então, como eu digo, né, a diferença entre os escolhidos, tem a diferença entre os salvos e escolhidos, nessa passagem deixa muito bem claro isso aí. Não que os chamados eles não vão ser salvos, porque dentro das igrejas hoje, há muitas pessoas que não estão convertidos de verdade no Evangelho de Cristo. Então simplesmente ele foi chamado, ele está fazendo um papel de evangélico, está indo, mas o coração está longe de Deus e tudo mais. Então esse aí simplesmente ele é um chamado. Agora aquele que sai para fazer a obra, ele é um escolhido de Deus, que ele sofre pelo amor do Evangelho, né? Ele faz, né, que aconteça. Ele tem fé em Jesus Cristo, que é o único Salvador, e faz conforme tudo que determina as Escrituras, né? Alguns que afirmam que Cristo só virá uma vez, como está escrito no final de 9 de Hebreus, versículo 28, né? Algumas pessoas pós-tribulacionistas pegam esse texto aí querendo dar a interpretação que Cristo virá só uma vez. Não está errado, está certo. Vou ler para vocês aqui. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Corretíssimo. Quem interpretou aqui, tudo bem. Aqui Jesus Cristo, ou aqui Paulo, na carta aos Hebreus, ele está falando que ele virá a segunda vez, no dia do juízo. Neste contexto, os pós-tribulacionistas interpretam correto. Porém, essa passagem é para os que passaram pela grande tribulação. Isso aqui, Jesus Cristo virá aqui, né, uma única vez, correto? E os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus Cristo, eles não acreditam que Jesus Cristo, né, o pré-tribulacionista, eles acreditam, como eu acredito que Jesus Cristo ele virá sim, só que ele não vai pisar aqui, como está escrito em Tessalonicenses, tá certo? Que fala, né, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando o ladrão ele vai adentrar alguma coisa, quando ele fala que vem um ladrão de noite, gente, é uma passagem secreta, é uma vinda secreta. Como o próprio Jesus Cristo fala em outros evangelhos, se alguém soubesse o momento que o ladrão viria minar a sua casa, você colocaria tranca, você colocaria vigia para que os mesmos não entrassem na sua casa. Então isso aí significa a vinda de Jesus Cristo buscar os escolhidos. Por isso que ele falou para as 10 virgens, aquelas que estavam preparadas entrou para as bordas. E as que não estavam preparadas, né, as 5 loucas, elas teve que ir comprar. E quando foi comprar já não achou mais. Então isso aí descreve as pessoas que passarão, que não estão sendo, foi chamado, mas não foi escolhidos, tá certo? Vamos lá. Quando aos pós-tribulacionistas que não acreditam na vinda de Cristo invisivelmente, faço a vocês, irmãos, a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Observa só que quem morreu em Cristo, aqui não está falando todos, aqui está falando quem morreu em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos. Aí no versículo 17 diz: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pronto. Aqui está dizendo que Jesus Cristo virá em nuvem de glória, com voz de arcanjo, alarido, encontrar com os seus em nuvem, nos ares. Ele não está falando que ele vai pisar nessa terra. Agora,
Já em outra passagem, né, tem alguns que fazem interpretações erradas a respeito de em 1 Apocalipse, versículo 7, onde está escrito assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ela. Aqui está dizendo no dia do juízo. Este trecho deixa claro que esta vinda de Cristo refere no dia do juízo, onde todas as tribos e nações estarão perante ele. Este trecho de Apocalipse aqui está falando que todo olho verá, mas quando fala que todo olho verá, ele vai descer para o dia do juízo, né? Então aqui deixa muito claro essa passagem. Simplesmente as pessoas interpretam da forma que elas querem interpretar. Tá certo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, onde fala que o Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjos, né? E os que morreram em Cristo, aqui não refere a todos, simplesmente não refere, aqui não está referindo a todos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Alguns dizem que Deus não irá tirar e nem livrar a igreja da ira de Deus, né? Então, como é que fica 1 Tessalonicenses 5, versículo 29? Então, está contraditório na Bíblia, né, o que Paulo diz lá em Tessalonicenses, onde está escrito, porque Deus, está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E aí, como é que fica isso aqui, essa passagem? Deus não nos destinou, os escolhidos, para a ira de Deus, né? Mas para que nós fossemos salvos por Ele. Por isso que fala do arrebatamento, principalmente quando ele escreve aos Tessalonicenses, que eles estavam preocupados se Cristo já estava próximo a vir, né? Então, meus irmãos, conclusão. Em Apocalipse capítulo 21, verso 2, está escrito assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 9 e 10. Aqui está dizendo que a igreja, que Cristo, a nova Jerusalém, desce do céu. Não está falando que a igreja sobe, está falando que a igreja desce. E os santos estarão reunidos com ele para julgar o mundo, né? E aqueles que ficaram. Tem um trecho bíblico, eu não sei dizer, mas quando eu encontrar, que eu estiver editando o vídeo, eu vou deixar escrito aí, que fala que os santos irão julgar os anjos, né, naquele dia. Então nós estaremos descendo com Cristo para julgar a igreja, tá certo? Então deixa muito claro isso aí, aqueles que não acreditam realmente que Cristo virá, realmente, como os pós-tribulacionistas falam que as passagens bíblicas referem a uma vinda de Jesus Cristo só. Tá certo, ele virá uma vez, mas uma vez que ele descerá no Monte das Oliveiras para julgar ali. É o dia do juízo, o grande dia. Porque senão, Deus, quando ele fala, tanto algumas passagens bíblicas que fala assim: ai daquelas que amamentam naquele dia. Por quê? Tanto, aí tem outra passagem, essa passagem das que amamentam, porque a criancinha que não tem pecado, né, a criancinha de peito, vai estar no peito, e no dia que quando Jesus Cristo arrancar sua igreja daqui, né, a criancinha, ela vai subir, e a mãe que não estava preparada simplesmente lamentará. Então, aonde configura essa passagem? Ai das que amamentam naqueles dias. Tá certo, irmãos? E como é que fica essa passagem? Tem um texto bíblico que fala que Cristo, que o que retém a vinda do anticristo aqui é a igreja, é o Espírito Santo que está com a igreja, né? Vou fazer uma leitura para vocês aqui, umas anotações, onde está escrito
Quer ver? Seremos transformados. A resposta está no próprio texto. Tá. Muitos às vezes levam, né, para a questão da última trombeta, que Jesus Cristo virá trazendo a última trombeta. Isso os pós-tribulacionistas falam. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, né, o título da mensagem dessa passagem é a ressurreição. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A resposta está no próprio texto, ante a última trombeta. Quando eu falo ante a última trombeta, pode ser a primeira, tá certo? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser antes das trombetas, ante a última trombeta. Não significa que é a última, imediato ali, a última. A igreja precisará passar por todo esse processo. Agora, eu digo que vai passar. Aqueles que não estão preparados, a prostituta, a Babilônia, né, as igrejas que ensinaram errado, que hoje está um caos no meio evangélico. Né? Então, isso aí está bem escrito. Por quê? Como está escrito também em Mateus capítulo 24, versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de Deus de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Agora eu digo, onde fica a passagem que Jesus Cristo virá como um relâmpago? Né? Será no abrir e no fechar de olhos. Agora aqui ele fala que descerá com santos anjos para apartar os bodes das ovelhas. Como é que fica essa passagem bíblica? É uma teoria? Se for teoria, todo livro bíblico é uma teoria, tá certo? Então, nesse contexto, abrir e fechar de olho, não tem como o julgamento ser assim, estralar de Deus. O poder de Deus é claro, mas que quando fala que todo olho verá, então é no dia do juízo, aonde, né, ele esmagará a besta, o falso profeta, destruirá com o assopro da sua boca, né, aonde todas as nações estarão reunidos para o juízo final. Então tem o dia do Senhor para o juízo e tem o dia do Senhor para levar a igreja. Porém, esse dia de levar a igreja sobre o arrebatamento, ele não virá na terra. É nas nuvens, é nos ares. Compreende? Então, como fica Daniel no capítulo de Daniel lá, onde fala das 70 semanas, né? Que no meio da semana será quebrado o acordo, né, ali, e virá repentina destruição, desolador, e vai, né, ele vai quebrar o acordo de paz, né? Como é que fica essa passagem de Daniel? Então vocês não acreditam, né, na passagem de Daniel, onde fala 3 anos e meio, né, de paz e depois repentina destruição, né? Onde ficam esses trechos bíblicos? Tá certo? Então, meus queridos amigos, irmãos, conterrâneos, né? Acredite sim que o nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ele vem. E como está escrito, né? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Como é que está escrito isso aqui? Quem é que está resistindo o anticristo? É a igreja de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Tá certo então? Porque está escrito aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado? O Espírito Santo, ele sai junto com a igreja. O Espírito Santo, quando Jesus Cristo falou que ele enviaria um Espírito Consolador, ele enviaria para quem? Para a igreja. Então, quando esse Espírito
arrancar da terra, aí sim o anticristo manifestará. Então, meu irmão, minha irmã, você que não acredita, lê o contexto. Uma escritura, ela exorta outra escritura. Você não pega textos isolados para colocar na cabeça das pessoas que simplesmente virá só na última vinda de Jesus Cristo. Esses dias eu estava até assistindo um pastor, ele é até famoso, muito famoso. Ele falou assim, que como ele pode afirmar que Jesus Cristo virá antes arrebatar a igreja? E se caso Cristo não vier, né? Então ele entre termos, ele acredita, né? E no caso, se a igreja for e ele não for, então quer dizer, no caso ele colocou um contexto ali contraditório entre ele próprio, tá certo, meus irmãos? Então fica aí, fala aqui do arrebatamento. O dia do juízo é uma coisa, dia do juízo é o dia de julgar. E quando fala lá em Tessalonicenses 4, capítulo 17, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Ares. Está falando nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tá certo? Então, meu querido, no próprio texto bíblico, Tessalonicenses 5, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição como dores de partos daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos. Então, meus irmãos, fica este vídeo. Para quem acredita no pós, não está errado. Se você pegar textos isolados na Bíblia, te leva a crer. Eu não vou falar que você está errado. Mas isso é para o dia do juízo. Eu tenho que fazer a diferença entre dia de juízo e o dia do Senhor, a vinda do Senhor. Então, você tem que enquadrar realmente nas Escrituras. Não estou falando que você está errado, você que acredita no pós-tribulacionista, não. Às vezes você vai precisar ficar mesmo, você precisará ser purificado. Mas como é que ficam os textos bíblicos? Não estou pegando textos bíblicos isolados, não. Eu peguei textos bíblicos que vocês desacreditam, dizendo que Deus não vai vir secretamente buscar a igreja. E como é que fica esse sentido nos ares, né? Aonde fala que será tomado, e ai das grávidas. Aonde fica aquela passagem onde fala um no campo, tiver dois no campo, um será tirado e outro deixado. Tiver dois na maçadeira, um será tirado e outro levado. Como é que fica essa passagem? Tá certo? Isso aí configura tudo a vinda de Cristo. Tá certo? Então, meus irmãos, fica esse vídeo mais esclarecedor, não sou retentor da verdade. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário e nós vamos fazer uma live com o canal do nosso amigo Joab, tá certo? E vamos relatar, vamos entrar, né, em conversa para que assim nós possamos entender melhor, porque ele acredita no pós, eu acredito no pré, eu acredito que ele está certo, mas porém tem interpretações que nós precisamos ajustar nisso aí. E fico agradecido a todos vocês que me assistiram até aqui. Deus abençoe a todos, que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em todos os vossos corações para a vida eterna.